O envelope estava em cima da minha mesa de cabeceira há 3 dias. Eu não conseguia abri-lo. Era um simples papel dobrado, com o meu nome escrito à mão com letra miúda. E mesmo assim, parecia pesar mais do que tudo que eu carregara nos últimos 20 anos. 3 dias olhando para aquele envelope. 3 dias sem dormir direito, virando de um lado para o outro na cama com o cobertor que cheira a lavanda e que minha mãe me deu quando me casei e que nunca me abandonei. 3 dias repassando na memória cada detalhe daquela tarde em que o Rodrigo, o cinegrafista da formatura do meu neto Mateus, bateu na minha porta com um olhar que eu nunca vou esquecer. Era um olhar de quem está carregando algo pesado demais para carregar sozinho, e veio me pedir que ajudasse a segurar. Mas deixa eu te contar tudo desde o começo. Porque essa história não começa com um envelope, nem com uma ligação de madrugada, nem com a voz assustada do Rodrigo, me dizendo para não falar com o Mateus antes de ir até a casa dele. Essa história começa muito antes. Começa num sábado de tarde, com cheiro de café e um aperto de mãos que deveria ter sido um abraço. Sabe aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos? Aquele que fica só na boca, como um enfeite colocado por obrigação, como uma flor de plástico numa vaso de verdade? Pois é. Esse era o sorriso da Vanessa desde a primeira vez que meu filho Cláudio me apresentou a ela, numa tarde de março de tantos anos atrás que eu já perdi a conta exata do ano, mas lembro do cheiro do ar. Era um daqueles marços com chuva fina pela manhã e sol aberto à tarde, daqueles dias que a natureza não consegue se decidir e por isso oferece os dois ao mesmo tempo. Eu estava arrumada. Tinha passado tempo escolhendo a blusa, tinha feito bolo de fubá com goiabada, tinha colocado flor de jardim num vasinho na mesa. Porque era assim que eu recebia a pessoa importante na minha vida, com cuidado, com capricho, com aquela vontade de dizer através dos gestos o que às vezes as palavras não alcançam. Quando a Vanessa entrou pela porta, tomou conta do ambiente com aquela presença que algumas pessoas têm. Alta, bonita, perfumada com um perfume forte e caro que ficou flutuando na sala muito depois que ela saiu. Usava um vestido verde escuro que ninguém com menos confiança usaria assim. E carregava a bolsa de couro com o tipo de descuido estudado de quem sabe exatamente o efeito que causa. Dona Helena, que prazer conhecê-la, ela disse, estendendo a mão com uma formalidade que não combinava com a situação. Eu quis abraçá-la, como faço com todo mundo, porque é o meu jeito, sempre foi. Desde que me conheço por gente. Minha mãe me criou assim, com o abraço na ponta dos braços para quem chega, porque ela dizia que porta aberta convida mais do que porta fechada. Mas o jeito como a Vanessa recuou meio passo, imperceptível para quem não estivesse prestando atenção, me fez parar o abraço no meio do caminho. Transformei num aperto de mãos desconcertante. Cláudio não viu, ou não quis ver. Eu devia ter prestado mais atenção naquele recuo, mas não prestei. Porque a gente que é mãe tem uma cegueira particular quando o filho aparece feliz, não é mesmo? E o Cláudio estava radiante naquele dia, os olhos brilhando com aquele brilho que eu não via desde quando ele passou no vestibular com 19 anos e veio correndo me abraçar na cozinha, derramando café sem querer e rindo de tudo ao mesmo tempo. Aquele brilho de quando alguém encontrou algo importante e quer te mostrar. Ele queria me mostrar a Vanessa, queria que eu amasse ela. E eu queria amar. Deus sabe que eu queria. Fiz um sorriso tão grande quanto o dela, mas com a diferença que o meu chegou até os olhos. Ofereci café, o bolo de fubá com goiabada, perguntei da família dela, tentei criar uma ponte com as pedras que eu tinha. Vanessa respondeu tudo com precisão cirúrgica. Poucos detalhes, nenhum calor, como quem preenche um formulário muito bem feito, mas não deixa nada de si no papel. Em determinado momento, fui buscar o bolo na cozinha e escutei ela perguntar em voz baixa para o Cláudio alguma coisa sobre a casa, sobre se eu morava ali sozinha há muito tempo. Cláudio respondeu que sim, desde que meu marido foi embora, quando ele era pequeno. Vanessa disse algo que não ouvi direito, e houve um silêncio de 2 segundos antes do Cláudio dizer, com aquela voz de quem está tentando suavizar alguma coisa, é o jeito dela, você vai ver que é uma pessoa boa, o jeito dela. Eu era um jeito que precisava ser explicado. Naquele mesmo dia, já na cozinha lavando as xícaras enquanto os dois conversavam na sala, ouvi ela dizer em voz baixa para o Cláudio, sua mãe é bem presente, não é? E riu um risinho contido, daqueles que fingem ser de carinho, mas tem ponta de ironia escondida como espinho debaixo de pétala. E o Cláudio, meu filho, meu menino que eu criei sozinha depois que o pai dele foi embora quando ele tinha 6 anos, que eu trabalhei noite e dia para criar com dignidade, respondeu, é o jeito dela, você vai se acostumar. Lavei as xícaras devagar,
Deixei a água quente correr na minha mão por mais tempo do que precisava, sentindo o calor dela como se fosse capaz de aquecer o que esfriou lá dentro. E pensei, tudo bem, Helena, dá tempo, dá tempo. As pessoas precisam de tempo para se abrir. Talvez ela seja tímida, talvez seja defensiva por alguma razão que ainda não conheço. Dá tempo. Mas o tempo foi passando, e o que o tempo trouxe não foi acostumamento, foram camadas. Camadas e camadas de pequenas coisas que, separadas, pareciam nada, pareciam paranoia de mãe enciumada. Juntas, pesavam 1 tonelada. Eles se casaram 18 meses depois daquela tarde de março. Casamento bonito, festa grande num clube com jardim. Vanessa linda no vestido dela, que era aquele tipo de vestido que parece ter sido feito especificamente para o corpo daquela mulher, sem uma dobra fora do lugar. Eu chorei de emoção quando vi meu filho no altar. Chorei de verdade, daquele choro que sai do fundo do peito sem pedir licença, que a gente tenta segurar e não consegue, e então para de tentar e deixa vir, porque às vezes o coração sabe mais do que a cabeça sobre o que está acontecendo. Vanessa me olhou do altar durante a cerimônia, uma vez, por alguns segundos, e me deu aquele sorriso de mármore, amplo e vazio como uma vitrine bem iluminada em loja fechada. Eu devolvi o sorriso mais caloroso que tinha, porque não tinha do que reclamar naquele momento. Era o casamento do meu filho. Era um dia bonito. Eu ia escolher ver o bonito. Dei o benefício da dúvida mais uma vez. Mateus nasceu 2 anos depois. Parto numa madrugada de julho, noite fria. Eu na sala de espera do hospital, com um tricô que comecei e nunca terminei, porque minhas mãos precisavam fazer algo enquanto o coração esperava. Quando o Cláudio saiu pela porta com aquele olhar molhado e disse: "Mãe, é um menino." Eu deixei o tricô cair no chão e me levantei sem perceber. Quando aquela criança veio ao mundo, alguma coisa em mim renasceu junto. Nunca fui de exagerar, sempre fui de respeitar espaço, mas com o Mateus era diferente. Aqueles olhinhos castanhos iguais aos do meu filho quando era bebê. Aquelas mãozinhas que me agarravam o dedo com uma força de quem não quer soltar, como se soubesse que estava se agarrando a algo importante. O cheiro de bebê, que é o cheiro mais bonito do mundo e que a gente nunca esquece mesmo décadas depois. A gente não escolhe essas coisas. Elas simplesmente chegam e ocupam o coração inteiro sem pedir permissão e sem deixar espaço para o que não é amor. Vanessa me deixava visitar. Nos primeiros anos, pelo menos. Com horário marcado, é claro, com regras que chegavam pelo Cláudio. Nunca diretamente, porque ela era esperta demais para fazer as coisas diretamente. Não pega no colo quando estiver dormindo. Não fica dando beijinho na boca por causa de germe. Não faz cócegas, ele fica agitado. Não fica muito tempo, ele tem rotina. Eu seguia tudo. Seguia tudo sem reclamar, sem questionar, engolindo cada norma como se fizer bem ao bebê, com uma dose de chá de ervas com sabor de condescendência. Seguia porque queria manter a paz, porque queria estar perto do meu neto, porque achava, com a ingenuidade de quem ainda acredita no melhor das pessoas, mesmo depois de receber evidências do contrário, que se eu fosse boa o suficiente, obediente o suficiente, invisível o suficiente, talvez a Vanessa me deixasse entrar um pouquinho mais. Que talvez, com o tempo, a porta entornada se abrisse de verdade, mas a porta nunca abria de verdade. Ficava sempre entornada, com aquela fresta fina de ar que deixa a ilusão de passagem, mas não deixa ninguém passar. E eu ficava do lado de fora, sentindo aquela fresta de ar, sendo grata pela fresta porque era tudo o que havia. O Cláudio via tudo isso? Eu me perguntei isso por anos. Me pergunto até hoje. Talvez visse e não soubesse o que fazer, porque quando você ama 2 pessoas que estão em conflito, o caminho mais fácil é fechar os olhos e torcer para que o conflito resolva sozinho. Talvez estivesse tão dentro daquela vida, daquela casa, daquela mulher de verde escuro com perfume caro, que não conseguia mais enxergar de fora com olhos limpos. Ou talvez, e essa é a possibilidade que ainda dói mais, talvez achasse que a Vanessa tinha razão e que eu realmente era, como ela uma vez disse em voz, que alcançou meus ouvidos num jantar de aniversário do meu neto, excessiva demais. Excessiva demais, dito com aquele sorriso de lado que ela tinha reservado para me descrever quando achava que eu não estava ouvindo. Aquele jeito de falar sobre mim para outros, como se eu não estivesse presente, ou como se minha presença fosse tão irrelevante que não importava se eu ouvia ou não. Excessiva demais. Eu, a mulher que acordava às 5 da manhã para trabalhar como costureira, com os dedos duros de agulha e fio, para garantir que meu filho tivesse escola particular e roupa nova,
e tênis que não envergonhasse. A mulher que fazia bolo toda semana e levava até a escola quando ele esquecia o lanche e que conhecia pelo nome todos os professores do Cláudio desde a primeira série. A mulher que ficou 3 noites sem dormir quando ele teve dengue com 12 anos, passando pano úmido na testa, rezando baixinho no escuro do quarto com uma vela acesa na janela porque não queria acordar o menino com a luz. Excessiva demais. As palavras da Vanessa tinham esse poder específico. Entravam pela orelha com aquela suavidade de quem não está sendo cruel, está apenas sendo honesto. Desciam devagar pela garganta, iam se instalando em lugares que a gente não percebe logo, nesses cantos internos que ficam abertos sem que a gente saiba. E depois de um tempo, de muitas palavras dessas durante muitos anos, a gente começa a duvidar de si mesma. Começa a se perguntar: será que sou eu? Será que faço demais? Será que invado? Será que minha presença realmente é um peso para as pessoas que digo amar? E essa dúvida, esse veneno lento e sem cor nem cheiro, é pior do que qualquer insulto direto. Porque o insulto direto a gente pode rebater, pode confrontar, pode chamar pelo nome que tem. A dúvida fica morando dentro da gente como uma inquilina que não paga aluguel, come na sua geladeira e dorme no seu quarto. E toda vez que você tenta expulsá-la, aparece com um argumento plausível para ficar mais um pouco. Os anos foram passando com esse ritmo que eu aprendi a chamar de normal, mesmo não sendo normal em nada. Visitas medidas como dose de remédio. Ligações que o Cláudio às vezes encurtava sem explicação, com aquele jeito apressado de quem tem alguém do outro lado olhando para o relógio. Aniversários do Mateus, onde eu chegava na hora certa, sentava no lugar que me davam, comia o bolo que não era o meu, tirava fotos que ficavam no meu celular sem ninguém mais ver e saía com aquela sensação esquisita de ter estado em festa de estranho. Mas o Mateus me olhava. Com aqueles olhos castanhos do pai, ele me olhava de um jeito que fazia tudo valer. Quando eu chegava, ele corria da onde estivesse. Vovó, ele gritava, com aquele aberto de criança que ainda não aprendeu a conter o entusiasmo, e aquele grito era o som mais bonito do mundo, a coisa mais real em toda aquela festa de aparências. Vanessa via essa corrida com um olhar que eu aprendi a decifrar aos poucos. Não era ciúme comum, não era o ciúme transparente de quem simplesmente quer atenção. Era algo mais calculado, mais frio. Era o olhar de quem estava fazendo contas, avaliando, planejando. Quando Mateus tinha uns 7 anos, começou a acontecer uma coisa que eu demorei para entender e mais tempo ainda para aceitar. Ele começou a fazer perguntas estranhas. Aquele tipo de pergunta que uma criança de 7 anos só faz quando alguém adulto plantou a semente. Vovó, é verdade que você não veio no meu aniversário de 4 anos porque estava brava comigo? Eu congelei. Aquele tipo de congelamento que começa no peito e vai descendo pelos braços até as pontas dos dedos, deixando tudo frio e lento. Me ajoelhei na altura dele, olhei direto naqueles olhos castanhos e disse com toda a calma que consegui juntar: não estava brava com você nunca na vida, Mateus. Nunca, nunca, nunca. Quem te disse isso? Ele deu de ombros com aquele jeito de criança que ainda não sabe que está carregando mentira de adulto nos ombros pequeninhos. Ninguém. Ouvi falar. Com 7 anos. Ouvi falar de quem? Não estive brava com ele no aniversário de 4 anos. Pelo contrário, eu havia ficado animada semanas antes daquela data. Cheguei com um bolo que fiz em casa durante 2 dias, porque ele havia me pedido especificamente aquele bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro que eu fazia para o pai dele quando era pequeno, com as letras do nome desenhadas com confete colorido. Fiz aquele bolo com todo o amor que cabia nas minhas mãos. Cheguei na hora marcada com o bolo embrulhado num pano de prato bordado. A Vanessa abriu a porta, olhou para o bolo e disse com aquele tom de quem está sendo gentil, mas faz questão de que você saiba que está sendo gentil. Ah, que bonitinho. Mas a gente já encomendou bolo de confeitaria. Maior, temático. Pode deixar na cozinha se quiser. Pode deixar na cozinha se quiser. Meu bolo ficou na cozinha, debaixo de um pano. As crianças nunca viram. No final da festa, quando eu estava indo embora, vi o Cláudio embrulhando o bolo num papel alumínio na cozinha. Para casa, ele disse, sem me olhar: a gente come depois. E 7 anos depois, meu neto achava que eu tinha faltado ao seu aniversário porque estava brava com ele. Ali, naquele agachamento de joelhos no chão frio de sala, eu senti alguma coisa endurecendo dentro de mim. Não era raiva, não ainda. Era uma espécie de compreensão tardia, dolorosa como quando a anestesia passa
e a dor chega toda de uma vez, como quando a gente vê a figura que estava escondida naquele desenho de ilusão óptica e depois não consegue mais olhar para o desenho sem ver a figura. Uma vez que vê, não consegue mais não ver. A Vanessa não estava apenas me excluindo, ela estava me apagando. Metodicamente, com cuidado, com aquela precisão de quem faz um trabalho por amor, não por obrigação. Ela estava reescrevendo a história para o Mateus, uma história onde a vovó Helena era distante, esquecida, ausente por escolha própria. Uma história onde a mãe era o centro gravitacional de tudo e a avó paterna era uma figura nebulosa que às vezes aparecia nas datas bonitas com bolo que ninguém comia. Naquela noite, deitada na minha cama com o cobertor que cheira a lavanda, eu chorei. Um choro silencioso, daquele tipo que a gente faz quando não quer acordar ninguém, quando aprendeu ao longo da vida que seu sofrimento não é bem-vindo em nenhum lugar do lado de fora. O tipo de choro que a gente faz olhando para o teto no escuro e sentindo o peso da insônia na testa. Chorei por mim, por Mateus, por Cláudio que não via o que estava acontecendo na própria casa. Talvez não quisesse ver, talvez não soubesse como ver. Chorei pelo bolo de chocolate debaixo do pano. E depois parei de chorar. Me sentei na cama, limpei o rosto com a ponta do cobertor, liguei a luz da cabeceira e decidi uma coisa simples e difícil ao mesmo tempo. Decidi que ia continuar presente, que ia continuar sendo a vovó que Mateus corria para abraçar quando chegava, que ia continuar fazendo o bolo mesmo que ficasse na cozinha, que ia continuar ligando mesmo quando não era retornada na hora, que ia continuar visitando mesmo quando a porta se abria com aquela fresta fina de ar. Ia continuar existindo com persistência amorosa, porque era isso que eu tinha para dar, e ninguém ia me tirar isso enquanto eu tivesse fôlego. Não foi uma decisão heróica, foi uma decisão de sobrevivência, de uma avó que sabia que se recuasse, se deixasse a Vanessa ganhar aquela guerra silenciosa de desgaste, quem perderia no final era o Mateus, e o Mateus não merecia perder uma avó por causa do orgulho e da insegurança da mãe. Então continuei, com tudo que tinha. Mas antes de continuar, quero te fazer uma invitação muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora vamos continuar. Os anos de escola fundamental passaram com incidentes que eu poderia listar, mas a lista seria longa. E cada item dela seria uma dorzinha diferente que juntas formavam uma dor grande. Posso te contar algumas, as que não consigo deixar passar sem mencionar. No Natal, que o Mateus tinha 9 anos, eu dei a ele um livro que havia custado mais do que podia naquele mês, porque era um livro que eu sabia que ele ia amar, sobre astronomia, com fotos coloridas dos planetas e das nebulosas que fazem a gente sentir pequeno e grande ao mesmo tempo. Ele abriu com aquele entusiasmo, folheou rapidinho e foi mostrar para a mãe. A Vanessa olhou, disse que era bonito e acrescentou: "Mas a gente já comprou uma coleção de livros de ciências para ele, Helena. Mais completa, mas obrigada mesmo assim, mas obrigada mesmo assim. O mesmo mas de sempre. O mas que vinha sempre antes ou depois do obrigada e que transformava o gesto de agradecimento num gesto de condescendência. No aniversário de 45 anos do Cláudio, eu fiz um jantar em casa, a minha casa, como havia feito nos outros anos antes do casamento deles. Cozinhei por 2 dias, feijão tropeiro, frango assado com alecrim, farofa com banana da terra, bolo de aniversário que era a receita da mãe dele, que era a receita da minha mãe, que carregava décadas de amor naquelas proporções escritas num caderninho. A Vanessa chegou e disse que havia almoçado mais cedo porque sabia que iam chegar tarde. Não comeu nada, ficou o tempo todo no celular. Quando foram embora, o Cláudio me abraçou e disse que estava gostoso. A Vanessa disse: "Foi simpático." Simpático. 2 dias de cozinha. Simpático. E havia as perguntas que o Mateus foi fazendo ao longo dos anos, cada uma delas uma janela, para dentro da narrativa que estava sendo construída para ele. "Vovó, você é próxima dos seus filhos? Vovó, a mamãe disse que você trabalhou muito quando o papai era pequeno e não tinha muito tempo para ele. É verdade? Vovó, você vai à nossa casa quando o papai não está?" Cada pergunta dessas eu respondia com cuidado, com honestidade, sem falar mal de ninguém, porque era assim que eu havia decidido fazer, porque sabia que uma guerra de narrativas travada na frente de uma criança só faz vítima da criança. Mas cada pergunta era uma pedra no estômago que eu engolia e sentia o peso depois, sozinha, de noite, com o cobertor de lavanda. Mateus entrou no ensino médio com aquela mistura de susto e entusiasmo dos 15 anos. Mais alto do que o pai já, voz grossa,
aqueles olhos castanhos agora com uma expressão de jovem que está descobrindo que o mundo é mais complicado do que parecia. Eu via isso nos poucos encontros que tínhamos, naquela qualidade do olhar que muda quando a inocência vai sendo substituída por consciência. Foi no segundo ano do ensino médio que aconteceu o episódio que a Vanessa depois usaria como evidência da minha ausência. Mateus ficou doente com uma gripe forte, febre de quase 39 por 3 dias. Eu estava numa viagem com um grupo de mulheres da minha rua, 5 dias em Gramado, a única viagem que fiz em 10 anos, porque costureira não tem muito dinheiro para viagem e quando tem, precisa escolher entre o que precisa e o que quer, e geralmente escolhe o que precisa. Quando soube que ele estava doente, ofereci voltar. Liguei para o Cláudio e disse: falo com as meninas, arrumo as malas e venho no primeiro ônibus. O Cláudio disse que não precisava, que estava sendo exagerada, que era gripe comum, que as coisas estavam sob controle. Mandei os remédios que sabia que funcionavam, liguei 3 vezes por dia, mandei mensagem de manhã perguntando como estava e de noite desejando boa noite com emoji de coração que o Mateus sempre respondia mesmo adolescente. Não voltei. E por esse não voltei, por esse episódio de gripe onde o Cláudio disse que não precisava, eu me tornei, na narrativa da Vanessa, a avó que não veio quando o neto estava doente, a avó que estava viajando com amigas, a avó que mandou remédio por motoboy como se dinheiro substituísse presença. Mas quem havia ficado com aquele Mateus fazendo cócegas no pé para ver se ele ria, 3 anos antes, quando ele teve bronquite e a Vanessa estava num congresso de trabalho e o Cláudio estava viajando a serviço e a babá foi embora às 18 horas? Fui eu, com as malas na mão, direto do meu ateliê para a casa deles, sem nem passar na minha, dormindo na cadeira ao lado da cama do neto, porque era longe demais para ir e voltar toda hora e eu não conseguia ir embora enquanto ele tossia assim. Quem levou ao dentista quando o carro da Vanessa enguiçou numa segunda-feira de manhã e o Cláudio estava em reunião? Fui eu, saindo da costura no meio de um prazo, deixando a cliente esperando. Quem buscou na escola na chuva quando o combinado deu errado? Fui eu. Quem ouviu, sentada na minha cozinha de sempre, sobre a primeira paixão, sobre a primeira briga com um amigo que pareceu o fim do mundo, sobre o medo de reprovar na matéria de física que ele não conseguia entender? Fui eu. Fui eu. Sempre fui eu. E a Vanessa sabia disso, porque ela estava lá nessas histórias. Ela sabia o que havia acontecido e escolhia contar diferente. Nos anos de faculdade, o distanciamento foi crescendo com uma naturalidade que eu tentava interpretar como crescimento normal do neto e não como resultado de anos de narrativa alternativa. Mateus estava construindo a vida, tinha a faculdade, os amigos, os projetos. Natural que não tivesse tanto tempo para a vovó. Eu tentava acreditar nisso. Às vezes conseguia, às vezes não. As mensagens que demorava para responder, as ligações que eu iniciava sempre, porque se esperasse a iniciativa dele, esperava semanas. Os aniversários dele onde eu mandava mensagem de madrugada, não porque sou de acordar cedo, mas porque acordava naquele dia e olhava para o teto pensando nele e precisava dizer que estava pensando nele. E ele respondia, sempre respondia, mas havia algo diferente no jeito. Uma distância que não era só geográfica, não era só de agenda cheia. Era uma distância afetiva que eu sentia como quem sente friagem antes de chover, sem poder provar que está vindo chuva, sabendo pelo ar. A formatura, aquela palavra, carregava para mim um peso que vai além do óbvio. Claro que era conquista, claro que era festa, claro que eu ia estar lá e que seria lindo. Mas era também a prova de que meu neto havia chegado a algum lugar, que a vida estava dando certo para ele, e que apesar de tudo, apesar das visitas medidas e dos bolos na cozinha e das mensagens que demoravam, ele havia crescido bem, e havia um pouco de mim nesse crescimento, mesmo que não pudesse provar. Mesmo que não fosse reconhecido. Quando o convite chegou pelo correio, fiquei parada na porta com aquele papel na mão por não sei quanto tempo. Helena Rodrigues Marques está convidada para a cerimônia de colação de grau de Mateus Rodrigues Ferreira. Era o sobrenome da família toda naquele papel. Rodrigues. O meu sobrenome, o sobrenome da minha mãe, que a Vanessa queria que não constasse. Soube disso porque o Cláudio me contou numa tarde rara de confidências, uma tarde em que ele estava mais cansado do que de costume, e as coisas saíram de um jeito que talvez não fossem para sair. Mateus havia insistido. Havia dito que queria carregar o sobrenome dos dois lados, que era justo. A Vanessa havia cedido, mas o jogo de olhar que o Cláudio descreveu dizia tudo sobre o quanto ceder havia custado. Guardei o convite na gaveta de cima da minha cômoda, onde guardo as coisas que importam.
a certidão de nascimento do Cláudio, o primeiro desenho que o Mateus me deu com 4 anos e que dizia Vovo no canto em letras tortas, a fotografia da minha mãe no seu casamento, que é a mais bonita que existe dela. Agora, o convite estava lá também. Escolhi o vestido azul. Fui ao cabeleireiro pela primeira vez em meses, coisa de avó que quer estar bonita para uma data importante. Sem drama, sem exagero. Comprei o presente que levei semanas escolhendo, porque nada parecia bom o suficiente, até que vi aquele relógio simples, mas elegante, de pulseira de couro marrom, com o mostrador limpo e a parte de trás lisa, que esperava a gravação. Pedi para gravar, para Mateus, que sempre será meu orgulho maior. Vovó Helena. A cerimônia foi numa tarde de sábado com aquele sol de novembro que esquenta, mas tem brisa, daquele tipo de dia que parece ter sido escolhido especialmente. O auditório da universidade estava cheio de famílias, flores, balões coloridos, fotografias que flashes brancos faziam iluminar por frações de segundo. O cheiro era de perfume misturado, de roupa boa, de emoção de gente que veio ver alguém que ama atravessar um palco com um diploma na mão. Eu cheguei cedo. Sentei na fileira que me indicaram. Cláudio chegou logo depois, me deu um abraço rápido que dizia tanto no que não disse. Sentou ao meu lado. A Vanessa chegou por último, sempre fazendo a entrada que uma mulher que sabe o efeito que causa sabe fazer. De vestido preto elegante, cabelo preso numa trança longa, o perfume forte chegando antes dela. Me cumprimentou com um beijinho no ar, daquele tipo que não toca a bochecha de verdade, e foi sentar do outro lado do Cláudio. Uma poltrona de distância entre ela e eu, com o meu filho no meio, como um divisor de águas entre dois mundos que nunca ficaram no mesmo mapa. A cerimônia foi linda. Quando chamaram o nome de Mateus e ele cruzou o palco para pegar o diploma, a beca preta, junto com o capelo inclinado do jeito irreverente da juventude, eu precisei morder o lábio por dentro para não deixar o choro vir alto demais. Ele era lindo lá no palco. Tão do jeito que eu sempre soube que ia ser, desde aquela primeira vez que ele agarrou meu dedo no hospital, com aquela força de recém-nascido, que não sabe ainda que o mundo pode ser difícil. Ele me procurou entre a plateia quando desceu do palco para ficar com os colegas antes das fotos oficiais. Me procurou entre centenas de pessoas e, quando me encontrou, sorriu. Não com o sorriso de mármore da mãe, com o sorriso aberto de quem está genuinamente feliz de encontrar você. Depois da cerimônia, houve um jantar no restaurante escolhido pela Vanessa. Um lugar sofisticado, mesa reservada para a família próxima. Eu fui com o meu vestido azul e o presente embrulhado e o coração cheio. Estávamos todos sentados, o Cláudio, a Vanessa, os pais dela que eu mal conhecia de 3 ou 4 encontros espalhados por anos, 2 primos do lado dela, e eu. Eu do lado do Mateus, porque quando chegamos ao restaurante e ele viu que eu ainda não havia escolhido lugar, me puxou pela mão para o assento ao seu lado. Aquele gesto simples de puxar pela mão, tão natural para ele que provavelmente não percebeu o peso que tinha para mim. Vi no canto do olho que a Vanessa havia pretendido sentar ali. Seu rosto não mudou. Ela nunca deixa o rosto mudar. Mas eu estava olhando e eu sabia. O jantar correu bem nos primeiros tempos. Vinhos foram servidos, pedidos foram feitos. A comida chegou boa e apresentada com aquele cuidado de restaurante caro que coloca erva fresca em cima de cada prato como se fosse arte. A Vanessa falava bastante, como sempre, tomando conta da conversa com aquela habilidade de décadas, sendo o centro sem parecer que estava tentando. Contava histórias do Mateus na faculdade, falava dos projetos futuros dele, guiava o assunto com mão de ferro em luva de veludo cor de champanhe. Em determinado momento, a mãe dela perguntou sobre a infância do Mateus, se tinha alguma história engraçada para contar. E a Vanessa começou a contar com aquele jeito dela, animada, gesticulando, como o Mateus havia ganhado o primeiro prêmio na Feira de Ciências com um projeto sobre energia solar que ele havia desenvolvido quase que sozinho, com 8 anos, com a teimosia criativa dos que estão aprendendo que podem mais do que os adultos dizem. Bonita história, verdadeira inclusive. Eu sabia dessa história, porque o Mateus havia me ligado naquela época para perguntar se eu sabia algo sobre energia solar, e eu havia passado uma tarde inteira ajudando ele a entender os conceitos do jeito que uma avó entende, com analogias de coisas que ele conhecia, com paciência, com interesse genuíno. Mas isso não estava na história que a Vanessa contava. E então ela acrescentou, como quem adiciona uma pitada de sal ao caldo, sem avisar, com aquela mão leve de quem sabe exatamente quanto precisa. Disse,
Mateus sempre foi muito independente, sabe? Desde pequenininho. A gente não precisava ficar em cima. Diferente de criança que fica dependente de avó, de parente, precisando de atenção o tempo todo, que não aprende a se virar. Ele sempre soube se virar. Pausa. Risinho. Ela não me olhou. Não precisou. Todos riram um pouco, porque a Vanessa sabia fazer as pessoas rirem na hora certa. Cláudio riu também com aquele riso de quem não está prestando atenção de verdade. O Mateus mexeu na taça com um gesto que não era de quem está relaxado. Era de quem está prestando atenção demais no próprio gesto. E eu? Eu estava sentada em frente a um prato de risoto de fungo que havia ficado sem gosto, com aquela sensação quente e vergonhosa subindo pelo pescoço, chegando ao rosto como cor que eu não quis deixar aparecer, aquela sensação que tem nome e que o nome é humilhação, dependente de avó, precisando de atenção o tempo todo. Era sobre mim. Todo mundo com o ouvido atento entendia que era sobre mim. E o pior, o absoluto pior de tudo isso, é que havia sido dito de um jeito que eu não podia responder sem parecer exatamente o que ela estava dizendo que eu era. O que eu diria? Que me sentia ofendida? Pareceria exagerada. Que ela estava falando de mim? Pareceria paranoia de pessoa que se acha mais importante do que é. Era assim que ela operava. Sempre foi assim. O método mais eficiente que existe. A facada que não deixa marca visível. Tomei um gole de água. Olhei para frente. Não deixei o queixo tremer. Esse era o meu treinamento de décadas. Esse controle de não mostrar para ela que havia acertado, que o golpe havia chegado onde pretendia. Por dentro, eu estava me desfazendo em pedaços miúdos, como aquela casca crocante de salgado que desmancha toda quando a gente morde. Por fora, Helena estava bem. Obrigada. O jantar terminou. Fotos foram tiradas, abraços foram dados com aquele calor performático de quem sabe que está sendo filmado. O Mateus me abraçou antes de ir embora e disse no meu ouvido, bem baixinho, obrigado por ter vindo, vovó. Eu segurei esse abraço por 2 segundos além do necessário. Obrigado por ter vindo. Como se a minha presença fosse algo que precisava de agradecimento específico. Como se fosse visita de cortesia, não família. Voltei para casa naquela noite com um peso que não sabia bem onde colocar. O vestido azul ficou dobrado na cadeira do quarto por 3 dias, porque guardar parecia admitir que tinha acabado mais uma vez, que mais uma vez eu tinha engolido tudo e seguido como se estivesse tudo bem quando não estava. Eram quase 11 da noite quando o telefone tocou. Vi o nome na tela, Rodrigo Cinegrafista. Estranhei. Rodrigo era um rapaz de uns 20 e poucos anos que eu havia cruzado brevemente na cerimônia, com uma câmera grande presa ao ombro e jeito concentrado de profissional. Atendi com aquela cautela de quem recebe ligação inesperada tarde da noite. Dona Helena, boa noite. Me desculpe o horário. A voz dele era tensa, aquela tensão de quem está escolhendo as palavras com muito cuidado. Eu sou o Rodrigo. Filmei a formatura do seu neto hoje. Sim, Rodrigo. Reconheço sua voz. Aconteceu alguma coisa? Silêncio de 2, 3 segundos. Aquele tipo de silêncio que tem peso. Depois, Dona Helena, eu preciso que a senhora venha até minha casa. Amanhã, se possível, de manhã cedo. Eu achei algo no material que filmei hoje e eu preciso que a senhora veja antes de conversar com qualquer pessoa da família. Antes de conversar com qualquer pessoa da família. Aquelas palavras ficaram boiando no ar da minha sala às 11 da noite como fumaça de incenso. O que você achou? Perguntei, com a voz mais calma que consegui. Aquela voz que a gente aprende depois de anos praticando. Prefiro mostrar pessoalmente, ele disse. Só posso dizer que é sério, Dona Helena. E que a senhora merece saber. Desliguei o telefone. Fiquei sentada no sofá da sala no escuro por um tempo que não me pus a medir. A geladeira fazia aquele barulho baixo de sempre. Aquele zumbido constante que a gente só ouve quando está muito quieta. Um carro passou lá fora com o rádio alto. O relógio da parede marcava 11h20 e o ponteiro dos segundos girava com aquela indiferença do tempo que continua, mesmo quando a gente está parada. Não dormi naquela noite. Fiquei naquela duerme-vela superficial de quem está esperando o sol aparecer para poder agir. Fiquei pensando no que poderia ser. Uma imagem comprometedora de alguém da família? Uma conversa captada pelo microfone sem intenção? Algum detalhe em segundo plano que revelasse algo que ninguém devia revelar? Minha cabeça criava e descartava possibilidades, como quem embaralha e reembaralha um baralho sem decidir à mão. De manhã cedo, tomei o café em pé na cozinha, sem saborear. Me arrumei com aquela pressa de quem está atrasado para uma coisa importante, mesmo sem hora marcada. Liguei para o Rodrigo às 8, ele me deu o endereço e fui.
A casa dele era num bairro residencial tranquilo, uma casa simples com jardim pequeno na frente e um pé de jasmim perto do portão que perfumava a entrada. Ele me abriu a porta antes de eu bater. Estava me esperando com a expressão de quem dormiu pouco e pensou muito. Obrigada por vir, dona Helena. Entre, por favor. Quer alguma coisa antes? Pode mostrar, Rodrigo. Estou pronta. Ele respirou fundo, como atleta antes de salto. A sala tinha um computador grande numa mesa de trabalho, com a tela acesa e pausada num frame escuro. Sentei na cadeira que ele indicou. Ele ficou de pé ao lado, com aquela postura de quem está prestes a fazer algo difícil, mas não tem como adiar mais. Disse, quando a gente filma evento grande, usa mais de uma câmera. A câmera principal que fica à vista, que todo mundo sabe que está lá. E mais câmeras menores, posicionadas em outros ângulos para capturar reações, detalhes, aquela atmosfera que faz o vídeo parecer completo. Uma delas ficou no corredor do restaurante, onde foi o jantar depois da cerimônia. Senti o estômago apertar como pano sendo torcido. Essa câmera tem microfone direcional. Ele continuou. Microfone sensível de equipamento profissional. Não é para espionar, é para capturar o ambiente e dar vida ao som do vídeo. Só que às vezes, capta coisas que não eram para ser captadas. Coisas que acontecem quando as pessoas esquecem que a câmera está lá. Tocou em algo no teclado. Apontou para a tela. O que você vai ver é um trecho de cerca de 4 minutos, ele disse. Aconteceu quando a senhora estava sentada à mesa jantando. Tem 2 pessoas no corredor. E apertou play. A imagem era do corredor lateral do restaurante, com aquela qualidade de câmera discreta, ligeiramente desfocada ao fundo, mas com áudio nítido o suficiente para cada palavra chegar limpa. E ali, de costas para a câmera, mas perfeitamente audíveis, estavam a Vanessa e o Matheus. Ela havia puxado ele para o corredor alguns minutos depois do começo do jantar. Eu lembrava daquele momento, havia achado que iam ao banheiro ou checar algo no celular. Não havia prestado atenção para onde iam. Ouvi cada palavra. A voz da Vanessa, baixa e precisa como bisturi. Matheus, eu preciso que você entenda uma coisa que nunca quis te falar para não te magoar, mas você já é adulto e merece saber. Sua avó não está aqui porque se importa de verdade com você. Ela está aqui porque gosta de aparecer nas ocasiões importantes. É o padrão dela há anos. Você sabe disso no fundo. A voz do Matheus, hesitante. Aquela hesitação de alguém que quer discordar, mas foi ensinado a não discordar. Mãe, ela é minha avó, que nunca esteve presente quando você precisou de verdade. Você se lembra quando ficou doente no 2º ano do colegial e ela não veio? Estava viajando com amigas. Mandou remédio por motoboy. Eu me lembro, o Matheus disse, mas o papai disse que era gripe. A Vanessa continuou, com aquela paciência de quem está construindo algo tijolo por tijolo. Eu estava lá, cada noite, molhando o pano. Seu pai estava lá. Ela mandou remédio por entrega. Isso é o que sua avó faz. Aparece quando tem câmera, some quando é difícil. Silêncio do Matheus. E esse relógio que ela te deu hoje, você viu a gravação no verso? Com o nome dela. Como se o presente fosse sobre ela, não sobre você. Esse é o padrão, meu filho. Tudo que ela faz é para ser vista fazendo. A voz do Matheus ficou diferente, mais fechada, mais contida. Ele disse, está bem, mãe, mas hoje é um dia bom, pode deixar? E ela disse mais uma coisa antes de voltarem para a mesa. Disse com aquela voz de quem está apenas sendo honesta por amor, apenas cuidando do filho que ama. Eu só quero que você enxergue as coisas como elas realmente são. Você merece pessoas que estejam lá de verdade, não só nas datas bonitas. O vídeo parou. Fiquei olhando para a tela escura por um tempo que não soube medir. O Rodrigo ficou quieto ao meu lado, respeitando aquele silêncio com uma sensibilidade que eu não esperava e que me tocou mais do que qualquer palavra de consolo teria tocado. Às vezes, a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é simplesmente calar e deixar a outra pessoa estar no que está. Há mais, ele disse eventualmente, com cuidado de quem sabe que está acrescentando a um peso que já é muito. Não daquele dia. Eu fui checar o material completo depois de achar esse primeiro trecho, porque pareceu que valia a pena checar. A câmera no corredor da universidade, antes da cerimônia, também captou algo. Mostrou o 2º arquivo. Nesse trecho, anterior à cerimônia, a Vanessa estava num canto do corredor com os pais dela, gesticulando enquanto falava. Os fragmentos captados eram parciais, o som saía e entrava, mas as partes que chegavam eram suficientes. Ela falava sobre a presença da avó, sobre as aparições nas ocasiões importantes, sobre como a família paterna sempre precisava fazer esse tipo de presença. A última palavra que chegou, clara antes do áudio perder qualidade, foi encenação.
A minha presença era encenação para ela. Meu amor pelo neto era encenação. Cada bolo, cada visita, cada ligação, cada noite na cadeira, ao lado da cama de criança doente. Encenação. Rodrigo disse então: Dona Helena, eu fiquei com esse material por uma semana inteira. Editei o vídeo da formatura, fiz tudo que era meu trabalho, mas esse trecho ficou me pesando. Pensei se era minha responsabilidade mostrar, se eu estava me metendo onde não era chamado. Mas então pensei no que eu faria se fosse minha mãe, minha avó, quem tivesse sido tratada assim. E decidi que a senhora tinha o direito de saber. Olhei para ele. Aquele rapaz jovem com olhos de pessoa que sabe o que é certo, mesmo quando o certo é inconveniente. Você fez o certo, Rodrigo, eu disse. Muito obrigada. Ele me deu os arquivos num pendrive de plástico preto. Eu voltei para casa com aquilo na bolsa, pequeno na palma da mão e pesado como décadas. Na minha cozinha, fiz um café que desta vez sentei para tomar, com calma, naquela cadeira do lado da janela onde entra o sol da tarde e onde tomei decisões mais vezes do que consigo contar. Botei o pendrive em cima da mesa e fiquei olhando para ele, passando dias, 3 dias com aquele pendrive na gaveta da cômoda, do lado do convite da formatura. 3 dias pesando opções, pensando consequência, considerando todos os lados, porque eu poderia não fazer nada, guardar aquilo para sempre. Continuar com o mesmo padrão de décadas, visitas medidas e bolos na cozinha, e abraços que valiam por si mesmos mesmo sem reconhecimento. Era uma opção. Era o caminho que eu conhecia. Mas havia outra opção. Havia o Mateus de 22 anos, com o diploma na mão e o relógio no pulso com meu nome gravado, vivendo com uma versão de mim dentro da cabeça que não era real. Havia um jovem adulto que tinha o direito de conhecer a avó verdadeira, não a avó que a mãe construiu para ele ao longo de anos. E havia ainda uma coisa que me pesava mais do que qualquer outra. Eu havia ficado calada por muito tempo, pensando que era a coisa certa. E enquanto eu ficava calada em nome da paz, a verdade foi sendo substituída por narrativa conveniente. Meu silêncio havia alimentado a mentira sem saber, sem querer, mas havia alimentado. Na quarta-feira da semana seguinte, liguei para o Mateus. Perguntei se podia passar na casa dele naquele sábado de manhã, sem festa, sem família, só para conversar. Ele disse que sim. Fiz bolo. O bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Não porque precisava de propósito, mas porque esse é o meu jeito de dizer que me importo. E eu ia continuar sendo eu mesma enquanto tivesse forças para isso. Mateus abriu a porta e me abraçou. A Vanessa não estava. Sentamos na mesa da cozinha, tomamos café, eu cortei o bolo e então coloquei o envelope em cima da mesa entre nós. Disse: Mateus, antes de tudo, quero que você saiba que o que vou te mostrar hoje não muda em nada o que sinto por você. Você é meu neto e será meu neto até o último dia que eu tiver neste mundo. Mas você tem o direito de saber a verdade, a sua verdade, não a versão que foi construída para você. Ele me olhou com aquela expressão de quem não sabe o que está vindo, mas sente que é importante. Expliquei sobre o Rodrigo, sobre as câmeras, sobre os trechos captados por acidente. Falei que dentro do envelope havia o pendrive e uma carta de minha própria mão, escrita ao longo de 3 noites, onde eu havia colocado tudo que me calei de dizer nos últimos 20 anos. Cada visita, cada bolo, cada vez que busquei na escola na chuva, que fiquei na cadeira ao lado da cama de criança doente, que mandei mensagem de madrugada de aniversário porque acordava pensando nele. Tudo que havia sido feito e não visto. Não quero que você abra isso agora, eu disse. Leva para o quarto e abre quando estiver sozinho, com tempo para processar. E depois, se quiser conversar, pode me ligar. Se não quiser, tudo bem também. Mas você merece saber. Mateus ficou olhando para o envelope por um tempo longo. Quando levantou os olhos, havia algo diferente neles. Algo que havia mudado de lugar, como quando a luz de um quarto muda de ângulo e a gente de repente vê a poeira que estava no ar o tempo todo. Ele disse: Vovó, eu já desconfiei de algumas histórias que não batiam, de datas que não fechavam. Eu queria perguntar, mas nunca achei o momento. Agora você tem o momento e tudo o que precisa para perguntar, eu disse. Ele pegou o envelope com aquele cuidado de quem está pegando algo que vai mudar alguma coisa. O guardou junto ao corpo. Terminamos o café. Comemos o bolo. Conversamos sobre o primeiro emprego que estava sendo encaminhado, sobre uma viagem que ele queria fazer para a Argentina antes de começar a trabalhar, sobre o time de futebol dele que estava indo mal naquela temporada. Normal.
quente, real, do jeito que devia ter sido por anos. Quando fui embora, ele me acompanhou até o portão com aquela brisa fresca de manhã de sábado que cheira a terra úmida e grama cortada. Me abraçou mais demorado do que de costume. Não disse nada, não precisava. Naquela tarde, o Mateus assistiu ao vídeo. A Vanessa voltou com as compras para encontrar um filho que havia visto com os próprios olhos o que havia sido dito sobre a avó. Uma conversa aconteceu naquela tarde, longa, difícil, com aquele tipo de silêncio que fica depois de palavras que não tem resposta possível. O Cláudio chegou do trabalho no meio daquilo. Naquela noite, meu filho me ligou com a voz vermelha. 42 anos, o meu menino de 6 anos quando o pai foi embora, ligando para a mãe com a voz de quem acabou de ver algo que devia ter visto há muito tempo. Mãe, por que você não me contou antes? Porque você não estava pronto para ouvir. Eu disse, e talvez ainda não esteja totalmente, mas o Mateus estava, e era para ele que eu precisava contar. Cláudio ficou um tempo em silêncio no telefone. Depois disse, eu vi coisas ao longo dos anos, fiz vista grossa porque era mais fácil. Lamento muito isso. Não lhe disse que estava bem. Não estava bem, mas também não estava com raiva. Disse apenas o que era verdade. O importante agora é que o Mateus saiba o que aconteceu e que vocês resolvam as coisas entre si. Não sou eu que importo nessa história, mas eu importava. Nós dois sabíamos disso. Nos meses que se seguiram, as coisas foram mudando com a lentidão das coisas que mudaram de verdade. Não foi rápido, não foi limpo. A vida não é assim. E eu prefiro que não seja, porque quando as coisas mudam depressa demais, a gente não tem tempo de sentir o que está mudando. A Vanessa e eu continuamos nos ver, continuamos sendo família de alguma forma, porque família não deixa de ser família por ter vivido coisas difíceis, pelo menos não a minha concepção de família. Mas algo na geometria das coisas havia mudado. Os comentários embrulhados em papel de presente foram ficando menos frequentes. O Cláudio, pela primeira vez em muitos anos, começou a estar mais presente nas conversas difíceis em vez de se ausentar estrategicamente. E o Mateus mudou da forma que importava. Ele começou a ligar, não para cumprir obrigação de neto, não para reportar evento, não para o tipo de contato que existe porque existe, mas não alimenta ninguém. Ligava para contar, para dizer que tinha conseguido o emprego que queria e que queria que eu fosse a primeira a saber, para perguntar a receita do bolo que nunca havia aprendido e de repente queria aprender, para me contar de uma música que havia escutado no caminho para o trabalho e que achava que eu ia gostar, e tinha razão, era uma música bonita. Essas besteiras importantes que fazem o amor acontecer em tempo real, no dia a dia, sem esperar ocasião especial. Uma tarde de outono, ele veio me visitar sem motivo nenhum, além de querer me ver. Trouxe um café de uma cafeteria nova perto da casa dele, daqueles em copo com tampa e aquele cheirinho forte e bom. Sentamos no meu quintal, que tem umas rosas que eu estava tentando cultivar com sucesso ainda incerto. Ele me perguntou, vovó, você ficou muito brava com minha mãe? Fiquei olhando para as rosas por um momento. A brisa mexia nas folhas com aquele barulho suave de papel de seda. Depois, respondi com a verdade que havia levado tempo para chegar. Não estou brava. Estou em paz. E paz não é a mesma coisa que tudo estar bem. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse, eu precisei do tempo que precisei. Me desculpa por isso. Não precisava se desculpar. Você era criança, depois foi adolescente, depois foi jovem adulto vivendo dentro de uma narrativa que estava sendo construída antes de você ter ferramentas para questioná-la. Não é culpa sua. É um pouco, ele disse. Um pouco, eu concordei. Mas só um pouco. Rimos. Aquele tipo de riso que vem depois de coisa séria, que é gostoso exatamente por isso, que tem sabor de coisa resolvida. O relógio com a gravação. Sabe o que ele fez? Estava no pulso dele naquele dia do quintal. Havia ficado numa gaveta depois do jantar da formatura. Eu imaginei o porquê. Mas depois daquele sábado na cozinha, tirou da gaveta. E estava ali no pulso dele. Simples, de couro marrom, com meu nome gravado no verso que ninguém vê, mas que está lá. Não disse nada. O amor não precisa sempre de palavras. Às vezes, uma pulseira no pulso diz tudo. Hoje, olhando para tudo isso de onde estou, com a distância que o tempo dá e a clareza que vem depois de tudo acontecido, quero te dizer algumas coisas com honestidade. A primeira coisa é sobre o silêncio. Por anos eu acreditei que minha discrição era virtude,
que ficar calada preservava a paz e mantinha o que havia para manter. Aprendi da forma mais difícil que silêncio não é virtude, quando o que protege é a injustiça. Ficar calada deu espaço para a mentira crescer no escuro, como planta que não precisa de luz. Às vezes falar é o ato de amor mais difícil e mais necessário que existe. A segunda coisa é sobre a humilhação disfarçada. Não existe humilhação pequena. Cada comentário embrulhado em inocência, cada brincadeira que corta, cada vez que alguém te diminui publicamente com um sorriso nos lábios e te deixa sem como responder, esses são atos reais, com consequências reais. Normalize sentir que foi machucada quando foi. Não minimize o que te machucou só porque veio de forma sofisticada. A terceira coisa é sobre amor sem retorno. O amor que você tem pelo outro não precisa da validação do outro para ser real. Eu amei o Mateus por 22 anos, com muito menos retorno do que ele me deu quando o retorno finalmente veio. Esse amor não era menos real enquanto não era reconhecido. E quando a verdade chegou, o amor já estava lá, inteiro, esperando. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida que sistematicamente tenta apagar sua presença, sua voz, sua história dentro de uma família, quero que você ouça isso com toda a atenção que puder juntar. Você não está imaginando. O que você sente é real, e o fato de que é feito de forma sutil, de que vem com sorriso e boa entonação, não torna menos grave, torna mais grave, porque é calculado. Se você é uma avó sentindo que está sendo afastada dos netos sem conseguir nomear o porquê, saiba que você tem o direito de estar presente, o direito de se defender, o direito de contar a sua versão quando a sua versão está sendo distorcida. Esperar pela permissão de quem nunca vai dar a permissão é esperar para sempre. Se você é uma nora que reconhece algo desta história, não do lado da avó, mas do lado de alguém que às vezes faz coisas parecidas com o que a Vanessa fazia, talvez seja a hora de se perguntar de onde vem o medo que faz você precisar controlar tanto. O medo de perder o amor do filho para a avó não é um medo que se resolve afastando a avó. É um medo que se resolve com terapia e com coragem. E se você é um Mateus, um filho ou filha adulto no meio dessas tensões, saiba que você não trai ninguém amando mais de uma pessoa. Amor não é torta que acaba quando é dividida. A avó que ama não rouba o amor que você tem pela mãe. O amor de cada um existe no seu próprio espaço. Estou aqui ainda, com o bolo de chocolate na mesma receita de sempre, com o vestido azul agora devidamente guardado no armário em vez de na cadeira, porque aquele evento acabou e foi bom a seu modo, com as rosas do quintal que finalmente floriram depois de muita tentativa, muita adubação, muita paciência, como a maioria das coisas que valem a pena. A vida continua com as marcas e as flores ao mesmo tempo. E eu prefiro assim. Prefiro a verdade com suas marcas à aparência sem nenhuma. Antes de me despedir, quero pedir algo muito especial. Inscreva-se no canal e deixe seu like se esta história tocou seu coração. Isso me ajuda a saber que não falo sozinha e que estas histórias chegam a quem precisa dela. Conte nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Diga o que achou desta história e o que você teria feito no meu lugar. Adoro ler cada comentário. Cada história compartilhada aqui nos lembra que não estamos sós, que nossas vivências importam e que sempre há uma forma de recomeçar.